Depois desses. Depois dessas polêmicas, muito obrigado, doutor, novamente pela sua participação. E, doutor, gostaria de falar alguma coisa a respeito da morte? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite, né, Cadaió, boa noite aos ouvintes, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, né, nesse frio, que também está frio aqui em São Paulo. Sim. E adorei a sugestão do tema, que foi da Kitine, né, nossa fiel ouvinte, sempre participando muito e Sim. bastante ativamente. Acho que é um tema bem próprio, bem adequado. E como ela muito bem colocou, nada mais cotidiano e certeiro, né, no sentido de ser a única certeza que a gente tem na vida, com a morte. E que é tão pouco discutido, tão pouco falado, tão pouco trazido ao cotidiano, né? Ela só vem ao cotidiano quando ela se faz presente, deveria vir muito mais. Como a morte, eu acho um tema fantástico e acho que dá um bom paralelo aqui da visão ocidental, vamos dizer assim, e a visão tradicional iorubá. Eu quero ouvir muito o que você vai ter para nos dizer hoje Na verdade, esse tema morte, sobre a nós já leitura falamos. iorubá. A morte já falamos bastante já, na verdade. Eu dei um exemplo, doutor, para você ter uma ideia a respeito de se a morte estivesse atrás de você agora, o que que você faria? O que que você faria, doutor? Ah, adorei, porque eu ia responder. Eu ia virar e olhar de frente para ela e bater um papo com ela. É o que eu faria hoje. Você ia bater um papo? Isso, não sei se vocês já viram, tem um filme muito famoso chamado O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. É um Não. filme em branco e preto, onde a morte, né, personificada pelo... eu não vou lembrar um ator, mas um ator famosíssimo nórdico, que sempre faz todos os personagens principais pro Bergman. É, Doutor, 13 graus em São José dos Campos, tá? aqui deve estar mais ou menos assim. Sim, continua, Daqui por a favor. pouco eu lembro o nome do ator. Ele vai buscar uma pessoa para trazer, e a pessoa, e essa pessoa, não sei se é um cavaleiro, o que era, busquem aí, Sétimo Selo, Ingmar Bergman. 11 graus em São Paulo, doutor. Nossa, tá mais frio. E aí ele começa a jogar xadrez com a morte. Legal! E Pô, por eu isso não que eu sei. achei o tema interessantíssimo da morte, né? Como o nosso babá aqui sabe, eu sou um curioso e estudo muita coisa, estudo um pouco de Sim. tudo e às vezes muito de algumas coisas. Eu já estudei muita filosofia, muita religião, né? Então tem um conceito, uma visão bem ampla da morte, né? Das mais variadas culturas e tradições, e acho que vai ser muito interessante falar sobre isso. Bom, segue aí, vamos lá. Então, É, como eu disse, por isso que eu viraria e daria de frente com a morte e bateria um bom papo com ela, e ao longo do programa eu vou desenvolver mais essa ideia. então eu vou vocês olhando pra vocês. Se for pegar pela parte de Oromelá e dos orixás, eles morriam de medo e saíam correndo. Ah, é? Os orixás. Os orixás saíam correndo, a maioria. O Mas o que Batalá, ele fala diz sobre isso? então, o Batalá saiu correndo, Exu, ele sabia enganar a morte bastante. Oromilá sabia, aprendeu durante os ebó, durante as consultas, enganar a morte várias vezes. Aí tem vários relatos sobre isso. É que eu tô pensando nisso, doutor, e eu tô aqui na cerveja. A cerveja tem as 10 aqui, tá? Aqui, ó, a cerveja mais cara do mundo tem um custo de R$ 4.241. Ela chama... É alemão, parece aqui. Ele chama Nail Ale. Nail Ale. É da Austrália. Ah, australiano. Australiana. Enfim.
Oromilá, ele... Para ele saber o que... Eu já contei aquele verso, né, do rato, né? Que Oromilá, no vídeo que eu contei, o Oromilá, ele... No sétimo dia que a morte queria pegar Oromilá, queria saber o dia a dia de Oromilá, Oromilá foi lá e pá! Pisou em cima do rato, porque o rato ele escorregou lá de cima da onde que ele estava escondido e caiu e Oromilá foi e matou, sendo que o rato ia levar toda a informação para a morte. Tem um relato também de Oromilá, quando ele fugiu da morte, ele encontrou Iewa, que o pessoal fala que é orixá, né? Mas aqui no caso Iewa não é orixá na nossa visão, era uma mulher muito rica e tudo mais, mas não conseguia ter filhos. Aí Oromilá conseguiu se esconder na cabaça de Iewa e fez com que a morte não pegasse Oromilá, porque quando começa a ficar mais claro, a morte vai embora. Ela trabalha aí das 18 às 4 horas da manhã, entendeu? É o horário que a morte costuma trabalhar. Juntamente com ela e né? Yami, etc. Entendeu? E aqui o doutor sabe que a gente tem ainda uma perda recente, né? De um ente recente. E falando sobre isso, de pessoas que se vão e deixam saudade às pessoas, acho que era interessante o doutor falar disso, mas eu vou falar na minha compreensão. Sim. Eu tenho uma compreensão um pouco mais fria quanto a isso. Porque eu já perdi 2 avós que eu gostava muito e tinha muito contato. Mas não perdi mãe e pai ainda. Eu vou perder, claro. Como meus filhos vão perder e etc. Mas eu vejo a situação de como você lidar com uma pessoa que você gostava tanto e você deixar esse espírito mais calmo, vamos dizer assim. Então aqui eu trato no IFA, eu conselho junto com a minha esposa para ela poder principalmente ficar mais tranquila. Porque quando um ente seu morre e você o conhece e sabe das suas manias que tinha aqui na Terra, a gente acredita que quanto mais você fazer esquecer essas manias que esse ente tinha, mais ele vai poder ficar em paz no seu local. Então, por exemplo, a minha sogra, ela gostava que a casa ficava fechada. Ó, tava um calor de 40 graus, doutor. A janela ficava fechada e a porta também. Nossa, como é que ela aguentava? Caramba! Então, aí, quando eu fiz a consulta, falei pra ela, mas eu não tinha percebido isso, eu percebo tantas coisas, mas isso eu não tinha percebido. Foi numa consulta que caiu um modul específico, que o Ifá disse que ela relembrava o pai toda hora. Então era um pai que ela gostava muito. Então ela tipo acendia velas pro pai, só que a Vitória não sabia, a gente não sabia. Mas o oráculo disse: não faça isso. Não relembre o pai morto ou a mãe morta, não relembre, não faça isso. Tudo que você puder deixar de lado, deixar de esquecimento, o espírito fica mais tranquilo e ele não atrapalha a sua vida. Porque esses espíritos eles podem vir contra você mesmo. Tem os versos de Ifá que também falam isso. Então quando eu falei isso, ela olhou assustada pra minha frente, para meu rosto, falou: mas como é que ele sabe disso? Tipo, né? Como é que ele sabe disso? Então assim, só que agora eu consegui pegar, que ela consultou Ifá comigo algumas vezes, mais vezes, e ela fazia as coisas escondidas. O Ifá falou: você tá fazendo coisas escondidas. Aí eu falava: dona Marlene, só tá fazendo de novo aqueles negócios. Ah, é porque a outra pediu pra fazer. Tipo assim, ela consultava comigo, só que ela tinha uma outra pessoa que ela se consultava, entendeu? E assim, por exemplo, pegar vinho e deixar em um lugar específico. Isso pra nós é relembrar de Oku, pessoas mortas. Isso não é bom, porque você vai estar alimentando além desse espírito do pai morto, que não quer isso. Porque existe um método para fazer isso dentro do Ifá, usa vinho sim, existe um método.
Mas você pode lembrar de outros espíritos mortos. Então qualquer outro espírito ruim ou que está perdido, ele vai se alimentar daquilo ali, entendeu? Ele vai atrapalhar a sua vida. Então quanto menos você puder fazer coisas que você não saiba fazer, é melhor. Às vezes o IFA vem aqui, pessoas vêm aqui, o IFA diz, essa pessoa está usando medicina errada para ela mesma. Aí teve um seguidor meu que fez isso. Aí eu consultei, ele olhou para mim, mas babá, o senhor falou para mim que tem que fazer assim, assim, assado. Aí eu falei para ele, você viu eu fazer? Ele falou, não. Mas lá o senhor explicou. Eu falei, tá bom, faz de novo para mim ver. Aí ele, em vez de traçar o Odu de um jeito, ele traçava do outro, usando um dedo diferente. Até você ver, até usar o dedo diferente tá errado. Então assim, muitas situações dentro do Ifá, da cultura Yorubá, é totalmente diferente da cultura de Umbanda, Candomblé, etc. Que na Umbanda pode, mas no Ifá, o Ifá meio condena por causa desses espíritos que envolve tudo. Eu estou lembrando desculpa interromper, da nossa primeira conversa, acho que ainda por telefone, quando eu liguei para você a primeira vez que eu queria te conhecer, né, queria saber um pouco melhor. Você falou, né, e isso me chamou muito a atenção, me marcou muito, num aspecto bastante positivo, que você falou eu usaria outra palavra, né, eu usaria ritualística, cerimonial, você usou liturgia. O rito é todo diferente, né, acho que isso é importante, é isso que você está falando agora, né. Não que um seja melhor ou pior, mas cada corrente, cada filosofia, cada abordagem tem sua ritualística própria e que deve ser respeitada, né? Deve ser seguida, porque senão as coisas não vão levar ao lugar correto. É como uma receita de bolo ou de qualquer outra comida. Se você fizer de uma forma diferente, vai sair outra coisa. Não é que vai ficar ruim ou que vai servir, mas não vai ser aquilo que você está querendo fazer. Eu não vou falar antes da morte. De novo, eu vou falar pós-morte, que eu lembrei de mais uma situação. Se porventura eu morra mais cedo, que eu não vou morrer, vocês vão me odiar, tá? Aqui na Terra bastante ainda. Mas se porventura eu morra mais cedo e eu tenho o meu Ifá e tenho meus orixás, o que deve ser feito? Você imagina, doutor, o que deve ser feito? Para você? Esse. Eu imagino que deve ter um ritual a ser seguido, mas não sei o que é. Sim, tem um ritual a ser seguido, que é totalmente diferente de um candomblé e um banda claro. Sim. Ou mesmo do católico, ou de uma coisa mais convencional, né? Tem umas coisas que eu não vou falar aqui, porque se eu for falar, eu vou dar ideia para as pessoas maldosas quererem fazer isso. Eu vou dar um aprendizado que não deveria dar, então eu vou guardar esse segredo. Que eu já falei pra minha esposa no carro. Entendeu? O motivo eu vou ser enterrado dentro do meu terreno, dentro do meu templo. Isso é certo. Ela falou pra mim, mas não pode. Não pode, dentro da lei até, nossa lei brasileira pode. Ah, é? Pode. Interessante. Fazer jazidos dentro do templo. Quem tem templo religioso e fazer os jazidos lá dentro, pode. Isso pode. Isso. Por exemplo, a prefeitura cuida. A prefeitura pode cuidar. Está nas leis de contravenções penais. Artigo 298, se não me engano. Lei de contravenções penais, artigo 298. Então é onde a gente é cuidado lá dentro. A gente que é do orixá e tal, a gente é cuidado. Então a gente pode montar lá um jazido. Tá? Um lugar lá específico. Tá? E pulando essa parte da polêmica, se porventura eu não seja cuidado espiritualmente e eu posso ficar nervoso, que aí é diferente de uma pessoa comum, tá? A gente chama de oberi, um não iniciado. É diferente de um não iniciado. Se eu ficar nervoso, ou por exemplo, a pessoa fez muita maldade na Terra, ou fez muita maldade, ou teve muitos ciúmes, essas coisas de energias e tal, que por mais que sejam erros, tem algumas energias que a gente traz para a Terra que a gente pode tentar buscar em outras pessoas para a gente ficar mais forte, né, no plano espiritual. Mas isso é um outro negócio também, outro esquema. E suponhamos que não faça o meu ritual e eu fique pé da vida lá no outro lado.
que você imagina que eu posso fazer, doutor? E o ouvinte está escutando agora. Bom, aí eu acho que você pode importunar as pessoas, pode Exato. ficar se manifestando de alguma forma, atrapalhando coisas, perturbando, impedindo Exato. de dormir, gerando até sintomas da minha área, né? Sim. Psicológicos e psiquiátricos. Sim. O mais fácil e mais breve, eu posso fazer alguém morrer. Por exemplo, eu morro primeiro com a minha esposa. Por isso que no Ifá os Babalaô não podem morrer primeiro que a esposa. E sim, a esposa tem que vir primeiro. Por vários motivos. Esse é um dos motivos. Mas eu vou falar, nossa, que culto machista, que não sei o que. Mas beleza. A gente pode conversar sobre isso depois. Mais profundamente. Mas suponhamos que, por exemplo, o Babalô Fadjemi lá faleceu primeiro com a esposa dele. Se não for feito os rituais propriamente ditos a ele através do Ifá, que ele tem Ifá, tinha Ifá, né? E tudo mais, ele pode escolher um dos filhos e levar embora. É isso que acontece na cultura. Ah, mas o pai, que era Babalô, morreu, e aí, por exemplo, não termina, vai levar o filho. Por exemplo, morre um irmão. Morre meu irmão. Meu irmão era um grande Babalaô, então, mais velho que eu. Ele vai tentar me levar. Se não fizer os ritos. Vai tentar fazer de tudo. E aí já não tem nada a ver com o Abiku, que o pessoal, né, já aprendeu e tentou compreender ainda. Mas isso acontece. Entendeu? Levar um ente familiar o mais próximo possível. Isso acontece quando o espírito está totalmente trevoroso. Por isso que tem que ser feito para ele ficar pacificamente. Isso é questão de semanas, viu, doutor? Já começa nas primeiras 3 semanas. A família, quando era muito estruturada, começa a ficar toda perdida, toda desestruturada, e começa a... nem vem doença, é já morte mesmo, entendeu? Tira o foco, o espírito tira totalmente o foco da pessoa que está ali. Então a pessoa fica totalmente perdida, depois sim, gera uma bagunça, organiza tudo, né? As pessoas ficam perdidas, né? Sim, dá para entender, né? Bem. Aqui o Facolá está falando do suicídio. Suicídio entre todos os itens, que acho que o Dr. Viewer falar, né, doutor? Sobre suicídio. Suicídio vai naquele Orum que o pessoal come merda. Entendeu? Quem suicida, quem era matador de aluguel, quem fazia mal, quem era político. Brincadeira. Eu vou brincar um pouco com a ideia do suicídio, né? Porque assim, é uma coisa muito presente na minha prática profissional, né? O flerte com a morte. Por isso que eu brinco, né? Que eu tenho muita intimidade com a morte, né? Por isso que eu viraria para ela e conversaria com ela, porque de fato talvez eu não passe uma semana sem que eu combata um papo com a morte nesse sentido, né? A morte a gente tem que fazer permuta. Isso. Então a morte é uma coisa que eu navego muito bem, né? Estou muito acostumado a estar nisso, né? Atendo muita gente que está pensando em se matar, ou que já tentou se matar, enfim, né? Faz muito parte. Médico tem uma proximidade, e na psiquiatria mais ainda. Uma pessoa que se mata é uma pessoa cuja alma, vamos falar assim, né, está em intenso sofrimento. E essa argumentação eu costumo usar com os meus clientes, né? Essa argumentação vem com base num filme que é com... Como é que é o nome daquele cara que inclusive se matou, o ator, Robin Williams. Amor Além da Vida. Eu acho que aquela leitura sobre a morte é brilhante, na minha opinião. É uma alma que está em intenso sofrimento. E qual que é a ideia da pessoa? E que remete à conversa que a gente estava tendo exatamente antes de entrar no ar, tá? Assim, a alma está em sofrimento, então a pessoa não vê mais saída para a vida, né? O que leva uma pessoa a deprimir e a se matar é impotência total e completa, uma sensação de impotência
perante a vida. Ela não vê saída para a vida dela, né, para o sofrimento dela, para as perdas dela, seja lá o que for. Então, ela vê a morte como única saída. Por quê? Para acabar com aquele sofrimento. Agora, se a gente pegar as leituras espiritualistas, não estou falando espírita, exclusivamente, que consideram a persistência da alma após o término da vida física, biológica, você pensa assim, bom, a minha alma tem sofrimento, eu me mato. Se a alma continuar a persistir, o sofrimento é eterno. Sim. E aí faz muito sentido. E esse raciocínio eu costumo usar, peraí, se o seu espírito está sofrendo, você vai matar o seu corpo, você nunca mais vai deixar de sofrer, porque a única opção que você tem de mudar o seu sofrimento é no mundo físico, com o corpo. Se você abdica do corpo, seu sofrimento vai ser eterno. Eu não sei, né? Vou brincar, não sei se existe vida após a morte ou não, mas se ela existe e a ideia de acabar com o sofrimento remete um pouco a essa ideia, né? Vou acabar com o sofrimento como se o sofrimento fosse físico, e não é, a gente sabe que não é, ele vai ser perene. Você, vamos dizer assim, você condenou a sofrer a vida eterna, vamos dizer assim. Estou usando terminologia católica, mas não cabe só isso, né, que é mais corrente aqui no nosso meio. Né? Doutor, tem que lembrar de Lucy, doutor. Como? Sim. A Lucy fala no meio do filme assim, mas as pessoas estão morrendo. Aí ela fala, as pessoas não morrem. Isso, é exatamente isso. Eu estou tendo a oportunidade de assistir uma série, né, eu e a Kelly, que foi indicação de um outro amigo meu, chamada Cosmos. Ela foi inicialmente feita, há alguns anos atrás, pelo Carl Sagan, né, um astrobiólogo famosíssimo, e agora é por um outro astrônomo. E assim, é assustador o tanto de coisa que a gente não tem a mínima ideia, a mais vaga ideia do que nos cerca, do que nos circunda. Lógico, fala das galáxias e da infinidade, da infinitude do universo, né? É assustador. Então a gente sabe muito pouco do que realmente, de como as coisas realmente são. Sim. E o quanto a matéria é uma coisa infinitesimal perto da realidade. A energia, partículas e ondas são muito mais do que a matéria no nosso universo, né? E de alguma forma isso que se chama de alma é energia, né? O que se chama de orixá hoje, né? Um dia não foi, mas hoje são energias, né? E tudo que tem a ver com religiosidade, religião, espiritualidade, está lidando com coisas mais sutis. Então, assim, é muita pretensão a gente fazer inferências em relação a isso. Sim. Outra coisa que eu gostaria de falar, né, que tem a ver que acho que dá algumas coisas sobre a morte, que eu achei o tema muito interessante, como eu já disse. É engraçado como a nossa cultura, eu falo, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. A gente não tem mais certeza de nada. Sim. Né? Na verdade, na medida que a gente nasce, a gente está morrendo a cada dia. O que eu quero dizer com essa morte? Sim, a gente está se aproximando cada vez mais da morte, né? A nossa vida está encurtando, a gente só não sabe quando isso vai acontecer. A morte, talvez, seja a única impotência real da vida, né? Embora você vá falar um pouco ao contrário do que eu vou falar, mas você vai entender. A morte é a única coisa contra a qual a gente não tem o que fazer, pelo menos na nossa cultura, né, senso comum. É a única impotência real. Qualquer outra coisa você tem alguma coisa para fazer. A morte não tem, morreu, acabou. Né? E toda e qualquer outra impotência, eu estou doente, eu perdi um apartamento, eu não consigo fazer isso, remete à morte, porque remete à morte do quê? Seja de uma ilusão. As pessoas quando vão envelhecendo, elas vão entrando em contato com perdas. Não consigo mais fazer isso, não consigo mais fazer aquilo, que remete sempre à morte, ao término de um relacionamento também. Então a gente vai entrando em contato. A morte é muito presente no nosso dia a dia, muito, muito mais do que a morte física de alguém que morreu, a nossa própria, as pequenas mortes, né? E as culturas orientais falam dos ciclos de
morte e renascimento. Muitas pessoas falam, terapia de vida passada, tal. Eu brinco e falo, a gente tem tantas vidas nessa vida que não faz sentido para mim terapia de vida passada. Essa vida já tem, se as pessoas pararem para pensar, quantas vezes elas já morreram e renasceram, né? Quantas vezes elas já se reconstruíram. Sim, exato. Agora, a nossa cultura, e principalmente a medicina, ela passa o tempo todo negando a morte, lutando contra. E a hora que a morte se apresenta, não sabe o que fazer. Hoje, eu estava lá, né, na academia e chegou uma vizinha minha aqui e falou, pô, você é psicólogo, né? Eu sou psiquiatra e tal. Então, olha que loucura. Morreu um cara e esse cara tinha uma filha de 7 anos. E a menina tá possessa da vida que o pai morreu. Então ela estava pedindo ajuda. Mas você não tem algum conto de fada para ajudar a lidar com a morte e tal? Não pode o quê? Conto de fada não pode. Então, mas percebe a incapacidade de lidar com a morte, que é uma coisa certeira na nossa vida. A única certeza que a gente tem é que nós iremos morrer. E as pessoas não sabem como lidar. Né? Na medida, o fato de não saber como explicar isso para uma criança, como amparar uma criança, na verdade não tem que fazer. O que você faz? Pega e abraça e chora junto, porque não tem que fazer. Né? Esse é o jeito de lidar, mas como um adulto não sabe, e eu vivi isso nas mais diferentes meios e momentos, na faculdade, com médicos que não sabiam lidar com a finitude de seus clientes, né, pacientes, e nas mais diversas situações. É curioso isso, né? Agora, se olha as culturas orientais, né, a morte tem todo um ritual, todo um entendimento, todo um respeito, um rito de passagem, né, que as pessoas se preparam. Tem um livro da morte dos egípcios, tem o livro da morte dos budistas, né, foi feita uma reedição, o livro do Viver e do Morrer, né, tibetano, que explicam o quanto isso faz parte da vida e do ciclo da vida, e que na verdade é uma passagem que precisa de alguém para ajudar a fazer essa passagem, a alma fazer essa passagem. Os xamãs faziam isso, as culturas primitivas. E uma coisa que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é por isso que eu viraria e conversaria com a morte, bateria um papo. Na verdade eu estou conversando com a minha própria morte o tempo todo, né? Eu comigo mesmo, né? E com ela. Tem uma corrente de pensamento que eu estudei bastante, que ela fala a seguinte frase, que é interessantíssima e vale a pena ouvir: usar a morte como conselheira. É muito interessante isso. Conselheira para quê? Nada melhor que a morte para ajudar a viver melhor. Porque as pessoas vivem negando a morte e vão vivendo a vida com muita irresponsabilidade em relação à própria vida, muito não se apropriando da vida, né? Deixando as coisas acontecerem como se a vida fosse eterna, como se as coisas não tivessem consequências. E usar a morte como conselheira é importante para ter, não ser feliz, porque ser feliz eu acho que é um produto de marketing hoje, que não existe. Sim. Né? Mas você está falando sobre isso, doutor? A gente falou sobre Adiogun uma vez nos programas passados. Fala justamente isso. O Adiogun não é coisa ruim. São os espíritos maléficos, morte, doença, perdas. Eles são bons pra gente aprender. Isso! Então quando o meu babá lá na África fala, deu vida longa no infarto, ele fala, não, se a consulta sua tá errada aí. Vê se tem morte, doença pra mim aí, porque eu já tô com 70 anos de idade já, né? E pra mim não tem mais como ver vida longa pra mim. É daqui pra morte pra frente. Nada como um bom adversário para nos fazer crescer, aperfeiçoar e sermos melhores. Né? Não quer dizer que a gente vai superar o adversário. Na verdade, a morte é um adversário que a gente não vai superar. Né? Em algum momento vai nos pegar. Mas é isso, usar a morte como conselheira, né? Para ser melhor, para ser mais satisfeito, para ser mais pleno, para buscar o que se quer. Né? É essa a ideia. Né? E a morte remete ao binômio medo e desejo sempre. Bom, vou parar um pouquinho para dar espaço aí. Vou olhar aqui. Tá bom, doutor. Muito bom o que você está falando, doutor. Como ajudar o espírito que Facolar me perguntou
quando o espírito está muito nervoso, assim, tudo mais. Fagolar, acho que eu já tinha respondido essa questão. Eu vou ajudá-lo mais ainda, o ouvinte também. Quando, por exemplo, um sacerdote morre, vou dar esse exemplo de sacerdote, um iniciado, ele morre e se faz os ritos, ele vai ficar em paz e a família deveria ficar em paz, porque você vê quando tem os ritos fúnebres em Yorubá, o pessoal faz uma festa, meu amigo. Já viu, doutor? O quê? Os ritos fúnebres em Yorubá? Não, nunca vi. É uma festa, deve ser lindos. é uma festa, uma bebedeira, o pessoal dá risada. Isso, é alegre. É. É alegre. A pessoa completou uma passagem importante. Eu gostava muito de um vídeo que colocava assim, era uma propaganda, né? Que era um bebê nascendo, né, dentro do útero, saindo e falando, será que existe vida após o útero, né? É a mesma coisa que a gente pergunta da morte, né? Por que a gente comemora quando nasce alguém e não comemora quando morre alguém, né? Pensar nisso, né? Então, como eu disse, engraçado. então, como eu disse lá atrás, quando o espírito está trevoroso e tudo mais, você tem que fazer acalmar a alma e o coração, primeiro passo. Segundo, não deixar as lembranças cotidianas, que o que ele gostava de fazer, o que ele gostava de vestir. Eu não estou falando para as pessoas pegar a roupa e jogar fora. Eu estou falando para deixar de lembrar do que gostava. Ah, vou comer, por exemplo, da Marlene gostava de tapioca. Vou comer uma tapioca em homenagem da Marlene agora. Não. Entendeu? Nada que lembre, para deixar ele tranquilo. Por quê? Porque a gente já respondeu a pergunta. Tem esse ciclo da vida. Nossa cultura, religião, é ligada à ancestralidade. Então, do mesmo modo que eu estou aqui, lá daqui a uns 20 ou 30 anos, depois que eu morrer, né? Eu posso voltar através dos meus filhos, dos meus netos, através dos meus filhos, ou através dos meus netos. É um ciclo. Agora, as pessoas que heterossexual ou homossexual, ambos, que tem heterossexual que não quer ter filho, e é da religião. Se você quer ser lembrado, você vai ter que ter filhos para poder ser lembrado, trazer esse ciclo da vida, que não é a morte. A nossa vida longa não é simplesmente você viver 200 anos na Terra, 300 anos. A nossa vida longa, que o Ifá fala, é trazer as bênçãos para você viver essa vida completa que você necessita, que você escolheu do céu da terra, e principalmente você deixar essa herança para os seus filhos, seus netos, e para depois você voltar com mais paciência, vamos dizer assim, mais tranquilo, você deixar esse legado bom seu. Então essa é a função da nossa cultura aborígene iorubá. Então, se você não for... Porque se você ficar bem, e eu estou na minha cultura agora, eu vou lá na liturgia, nós temos Egungun. Aí cai um do Ifá e fala o seguinte, olha, tem um amigo seu morto. Às vezes cai, viu, doutor? E ouvinte está escutando. Amigo seu morto, ele quer te ajudar em alguma coisa. O Ifá vai indicar. Um parente seu morto, pode ser meu avô, tataravô, enfim. Ele quer te ajudar em tal coisa. Olha, o morto está dizendo na sua família, essa herança deve ser sua, ou deveria ser sua. Porque se essa herança não for sua, e o Ifá está indicando, se a herança for para outra pessoa, a família não vai ter paz na mente. A família não vai ter estrutura. Você está entendendo, doutor, como é que é? Mais acontece. Então, se o ouvinte está entendendo por que tem que deixar esse espírito tranquilo. Porque ele vai te auxiliar em alguma coisa. Mas não é, por exemplo, agora, tipo morte recente, ele vai te auxiliar. Mas deixa ele quieto no canto dele lá. Entendeu? Deixa ele quieto. Quanto mais ele ficar quieto lá, melhor ainda para você na sua vida. Por isso que tem essas opções que eu dei para o ouvinte, que é de extrema importância. Às vezes, como eu disse do amigo, o amigo ele vai instruir você em situação de amizades. Aí eu não estou falando de Abel-Orum, né? É Bel-Orum. Estou falando de amizades, sua vida corriqueira, uma pessoa que você tinha uma amizade muito grande, e ele seria o seu olhar, sua fortaleza do outro lado. Normalmente isso acontece quando as pessoas estão sozinhas,
aqui na Terra, não tem amizade. Aí vem um amigo e tal, no espiritual, e Ifá indica, e aí tem que fazer o ritual necessário, que eu não vou ensinar como é que faz. Mas existe um intermediário, entendeu? Então a gente pode ir aprendendo, né, através do Ifá, a você fazer o ritual. Às vezes o Ifá não indica, olha, faça ebó e no meu Odu, o Baralçá fala, reze pela cabeça do seu pai carnal. Isso quer dizer o quê? Se o meu pai pode estar precisando de algo, que ele vai ter mais força e vai me ajudar para que eu tenha mais forças futuras. Então tudo tem uma conexão. Aí eu não estou falando de morte, eu estou falando de princípios dentro do Ifá, da ética, da moral, né? Não muito espiritual. Estou falando mais no nosso cotidiano, né, doutor? A Josélia disse que já viu a série, viu, doutor? Eu vi que ela falou, é fantástico, vale a pena. E assim, né? Eu não penso na morte não, viu, doutor? Não? Não penso na morte não. Tanto é que eu rezo bastante, porque eu tenho uma noção já dentro de mim que com quantos anos eu vou morrer. Isso eu já tenho dentro de mim. Então, assim, nós já sabemos normalmente quando chega a nossa hora. A gente já, no Ifá, eu já vou aprendendo já com o meu babá. Eu tive com um babalaô, na verdade, um outro babalaô, na verdade. E eu aprendi a saber disso. Além dos olhinhos que eu falei pro doutor, que eu ensinei ao doutor, não sei se o doutor conseguiu ver em outra pessoa. Espero que o doutor não veja isso. A bolinha cinza nos olhos das pessoas, né? Então, às vezes eu tenho medo de olhar no espelho e falar, putz, essa bolinha tá aparecendo em mim, entendeu, doutor? Então, eu vou saber resolver, eu vou saber protelar a morte, né? Que é o próprio... Porque você tá não tá na hora de morrer, e você vai morrer na hora errada. Por isso que a gente faz o herbal para protelar a morte. O Orumilá, ele protelou o dia da morte. É o único que sabe fazer isso. Então... As pessoas não são todas espiritualizadas. Acho que se fôssemos mais, teríamos menos sofrimento. Então, gostaria de dar uns comentários aqui sobre algumas coisas, mas fala aí. Diga, doutor, fala algum comentário que tá legal aqui o pessoal participando. Tá esquentando mesmo. Acho que, né, tem aqui o comentário, né, da Vitória. Assim, acho que tem algumas coisas, né? Lógico, perder uma pessoa é triste, não tem como não ser. Não estou nem falando isso. Acho que a nossa cultura ela perde muito por não trazer a morte para o cotidiano. Embora a morte se fale. Bom, estamos trazendo a morte para o cotidiano literalmente hoje, né? Não no cotidiano, olha que papel importante nosso, graças a Ketine. Obrigado mais uma vez. Nós fazemos questão de negar a morte, que é negar a impotência, que é uma das essências da nossa cultura, né? Negar a impotência, negar as fragilidades, diferentes culturas orientais que trazem a fragilidade para perto e aí se fortalecem em cima disso. Olha, isso aqui é uma dificuldade minha, e ela se faz mais forte. Quando você nega o inimigo, né, que a brincadeira põe ele nas suas costas, ele te pega por trás. Se você vira de frente, você vê o que você faz, você tem muito mais potência, por isso que eu viraria e conversaria com a morte. Sim. Então, acho que essa cultura de negar a morte e não trazer para o cotidiano gera uma série de coisas. E quando foi falado, a Vitória também falou isso, de conversar com as crianças, sim, esse é o caminho. Né? Trazer, já fazer parte da vida, para quê? Lógico, quando morrer alguém vai ter sofrimento, não é nem essa a questão. Mas como lidar com esse sofrimento? Se você vai se preparando, aquilo vira parte do seu dia a dia, você vai chorar pela falta da pessoa, mas você não vai se desesperar, você não vai enlouquecer, você não vai sofrer mais do que o necessário, vai conseguir ter um sofrimento que é proporcional à perda daquela pessoa, não maior, como é na maioria das vezes, como se perdesse um pedaço de si mesmo. Não estou falando que não vai ser triste, que não vai ser duro, mas que vai ser mais fácil de lidar. E aí, trazendo o que você falou para uma outra coisa, que é a nossa continuidade através da nossa descendência. Você falou isso no aspecto aí que te cabe, né, de voltar.
eu vou falar de um outro jeito, Tá. que remete até o que a Vitória falou. Que é como eu penso um pouco. Sim, é óbvio que a gente continua a nossa descendência. Nossos filhos são nossa continuidade. Como é que a gente vive a vida eterna hoje? Bom, passar os nossos genes adiante é a nossa continuidade. Hoje a gente sabe que não só os genes nos determinam, quanto o que nós vivemos também retroage sobre os genes, e assim a gente passa à frente às nossas conquistas. O ser humano tem a possibilidade de se imortalizar nos escritos e nos feitos, né? Deixar um legado muito mais do que a genética, o conhecimento que se passa aos filhos. Mas, com certeza, os nossos filhos remetem à nossa própria imortalidade, porque a gente passa o nosso aprendizado para eles. Sim. Vamos falar assim, mas eu sofri muito com a perda de um ente querido. Aí estou sendo muito direto, né, na referência até. Mas, sim, você não teve como, você não aprendeu, não foi ensinado. Mas por mais que eu estude, por mais que eu leia, eu vou sofrer, sim, claro. Né? Você tem aí 30 anos, 40 anos, né, vivendo, não vai mudar de um dia para o outro. Mas você pode, a partir desse aprendizado, passar um conteúdo seu, se imortalizar nos seus filhos e passar para eles não passarem por isso. Né? E aí é uma continuidade. Aí talvez seja mais uma referência à imortalidade. Os animais se imortalizam como? Se reproduzindo. Exato. Né? A gente se imortaliza como? Se reproduzindo e passando adiante nosso conhecimento, e aí isso dentro da cultura tradicional aqui, ocidental. Aí tem a cultura tradicional iorubá, que você já colocou muito bem aí. Acho que essa ponte é muito legal, porque amplia muito o entendimento, né? Não só um entendimento, como outro, que vem um pouco desses primeiros estudos que eu fiz, né? Que falava exatamente isso. Primeiro você tem que organizar o mundo material, ele é importante, e depois o mundo espiritual. Lá se falavam outras duas palavras, né? Basicamente do xamanismo tolteca, na verdade. Se alguém estudou, sabe de quem eu estou falando, de qual autor eu estou falando. E são duas pernas, né? Nem só o mundo energético, não visível, espiritual, nem só o mundo material, visível, tangível, palpável, concreto. Os dois. Um interfere no outro e vice-versa. Tem que cuidar dos dois e saber qual, às vezes, está sendo prioritário. E é disso que eu estou falando. Bom, doutor, o pessoal está participando bastante. Eu não vou nem dar pausa. Eu vou responder já direto. Depois eu vou ter que editar, né? Já estamos quase uma hora. Já passou rapidinho esse programa hoje. Vamos lá. Assim, o Cristiano Infacolar, ele tinha me perguntado a respeito de como ajudar a pessoa que se suicidou e foi para o lugar lá que come merda, que eu falei. Que o pessoal acha que existe só 9 Aurum, né? Porque através dos livros, PRVG e etc. Não são 9 Aurum somente, são diversos. Eu só naquele dia eu citei 11. Deve ter muito mais. A gente pode ir muito mais além dos 11 que eu citei, que eram pequenos, tem mais ainda. É que eu não citei os que eu conheço. Tá? E vou muito mais além disso. Então, como salvar essa pessoa que houve suicídio? Essa pessoa. Tem como fazer isso. Tem como fazer isso. O Ebó especificamente. O Ifá tem versos de Ifá que fala que a pessoa está num terreno, num Orum, tem versos também no Orum, aonde ela está, vamos dizer assim, presa. Onde a Orumilá, por exemplo, o Beaté, quando o Orumilá está vindo do céu para a terra, eu já até citei esse verso, já. Ele foi declarado que ele já morresse já no meio caminho. Ele nem chegasse na terra, ele já morreria. Então existiu ali 3 sacerdotes que declararam guerra contra ele. Ele conseguiu, ouviu a oferenda e fez, e usou a medicina. Essa medicina, ele conseguiu mandar esses 3 sacerdotes de volta para o céu. E ele veio para a terra.
esses sacerdotes ficaram presos, eles se tornaram pássaros. Foi daí em diante que, quando esses pássaros voltaram e conversaram com o Olodumare, que o Orumilá decidiu dar o perdão, que tem uma outra redenção, né, no cristianismo, né? Acho que é redenção que fala, enfim. Isso, redenção. Exato. Que o cristianismo fala, só a gente tem redenção. Redenção é um banana pra vocês, porque a gente tem, só que a redenção nossa não é simples assim, não. Matador de aluguel, me converti a Jesus e tá certo, tá tudo certo. Não é assim que funciona, não. Entendeu? É de outro jeito. Mas enfim, tem como salvar essa pessoa, sim, fazendo essa tal, entre aspas, redenção, ela. Você pode ver, todo ouvinte que já escutou a rádio, já principalmente uns 3 anos pra cá, eles puderam perceber dessas pessoas que já vêm com o espírito de matar, destruir, já na barriga da mãe. O doutor já escutou, doutor? O quê? Quando esse espírito vem já querendo nascer na barriga da mãe, mas fala, olha, cuidado que esse espírito vai vir para matar ou para roubar. Ah, sim. Então, esse é um outro papel que se faz, viu, Ifacolá, na redenção. Você trocar o destino desse espírito que vai vir para outro, sem antes da mãe já ter a criança, ter fizer o ato lá, ter o feto, etc, entendeu? Tem como fazer bom e trocar esse espírito para que ele não faça coisa errada aqui na Terra. Tem como fazer. Aqui tinha mais uma pergunta, já para dar um pontapé aqui, da bolinha cinza, tá? Eu falei pro Cristiano Ifacolá, como sabe da bolinha cinza. Eu vou dar um exemplo pro Cristiano, que eu não sei se o ouvinte que vem aqui no templo, ele tá escutando, porque acho que ele não vem mais um tempo por causa disso. Eu vou explicar o que acontece. Ele vinha muito aqui com um dos seguidores nosso, ele dirige para essa pessoa e tal, aí vem para cá. E antes dele ir embora, eu olhei nos olhos dele. Como na época eu olhei o da minha avó, e minha avó 2 semanas depois faleceu, eu falei para minha mãe que minha avó ia morrer. E eu não sabia o que era isso, não entendia. Isso foi lá quando eu tinha 17, 18 anos de idade. Isso já aconteceu comigo antes até. E na época da minha tia, por isso que eu falo, pessoal, quando o espírito está nervoso, leva as pessoas. Eu sei as coisas erradas que a minha tia fez na época, quando a minha avó faleceu. Quando minha avó faleceu, minha tia fez umas coisas muito ruins. Não durou menos de 1 ano, tá, doutor? O ouvinte está escutando. E nesse dia eu vi a bolinha cinza novamente nos olhos da minha tia. Minha tia lia a mão das pessoas como ninguém, viu? Jogava um tarô, filha da mãe também. Minha tia era do candomblé, mas ela gostava de tarô, essa coisa de geomancia. Ela gostava muito disso, já é de família, entendeu? Então eu vi a bolinha cinza. As pessoas podem confundir essa bolinha cinza, por isso que eu falo, tem que ter clarividência. A pessoa já nasce com isso. Ou existe Ifá para você ter clarividência. Aí eu falei pro Ifacolá, ao Ifacolá, que eu teria, só para ele ver essa bolinha cinza, eu teria que estar do meu lado e eu ver uma pessoa que vai vir a morrer. Mas assim, voltando a essa pessoa que sumiu, que eu pulei essa parte, né? Eu vi essa bolinha cinza nos olhos dessa pessoa e eu falei para ele, alguém na sua família vai morrer. Não vai demorar muito tempo, não. Aí ele olhou pra mim assustado, ficou suando frio, né? Desesperado, foi embora. Não deu 2 meses, a mãe dele morreu. Meu, acidente bobo. Caiu da escada. E não tava muito alto não, viu, doutor? Não tava muito alto não. Aí eu falei assim, como é que pega isso? É que eu falo, é clarividência, a gente nasce com isso. Do mesmo modo que